Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos juntos aí para mais uma aula. Hoje vamos ver a aula de Atos do capítulo 13. Para que você lembre rapidamente do último estudo, do último capítulo, nós ali mostramos a respeito da situação aonde aconteceu ali com o apóstolo Tiago e com o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Tiago, ele foi morto no capítulo anterior, né? Por Herodes, e o apóstolo Pedro, ele acaba sendo preso, mas a igreja vem, intercede, e o Senhor então envia ali um anjo que liberta Pedro, e Pedro é salvo, e no final da história, Herodes se sentia ali como um deus, ele acaba morrendo por conta desse seu orgulho, né? Mas depois você volte lá no Atos anterior e você assista a aula, né? Agora nós vamos começar Atos capítulo 13. Eu imagino que esse capítulo ele vai ser um capítulo também curto, porque ele não tem muitas coisas extras além da leitura que nós vamos fazer aqui, mas eu vou tentando trazer alguns pontos de reflexões para nós. Inclusive, se você parar para perceber, cada aula ou cada capítulo que estudamos, às vezes estamos liberando vídeos aí com quase uma hora, com 50 e poucos minutos, e às vezes com 30 e poucos minutos, porque depende muito do conteúdo que é trazido em cada aula. Tudo bem? Mas vamos aqui começar, sem mais delongas, a aula do capítulo 13. Então, esse capítulo 13, pessoal, nós vamos basicamente estudar o capítulo inteiro, ler ele inteiro. Teremos bastante leitura aqui agora, e depois vamos fazer um fechamento com reflexão. Não tem nada muito extra, mas é importante que você acompanhe, porque estamos desenrolando ou desenvolvendo toda a leitura do capítulo de Atos, que está falando da igreja primitiva. Amém? Então, vamos começar aqui a nossa leitura. Vamos lá. Atos capítulo 13, do 1 ao 5. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Verso 2: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuça e dali navegaram para o Chipre, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Amém? Então, o que nós entendemos aqui? Primeiramente, se você leu ou estudou o capítulo anterior, você vai ver que no último verso do capítulo 12 vai dizer que Saulo, junto com Barnabé, estavam chegando ou voltando para Jerusalém, levando consigo João Marcos, que o seguiam, né? Agora, o que está acontecendo aqui? O capítulo 13 vai voltar a história e ele vai contar o que estava fazendo, o que estava acontecendo no momento ali onde Saulo e Barnabé eles estavam lá na Cesareia, naquela região, né, ajudando as pessoas que estavam passando por necessidades de fome e quais eram as palavras e os lugares que eles estavam caminhando. Então, é como se a Bíblia, gente, desse uma pausa ali na história que aconteceu com Pedro, né, que ele foi liberto ali, Herodes morreu, aí pausou, ele rebobinou a fita, né, vamos dizer assim, ou para os mais novos, né, que não sabe o que é rebobinar uma fita. Eles voltaram, né, na cena anterior, voltaram naquele período de história, né, lá atrás, e agora vão contar o que estava acontecendo com Saulo e Barnabé nesse momento onde o apóstolo Tiago vai ser morto, onde Pedro vai ser preso, né? Então, o que está acontecendo ali? Tudo bem? Então, é isso que está agindo aqui nesse momento. E nós, voltando aqui à história, nós vamos ver algumas coisas. Primeiro, nós estamos vendo aqui que esses homens aqui estão sendo chamados, né, para orar, né, eles estão ali em oração, e enquanto eles estavam em oração e adoração, né, disse que o Senhor, né, disse ao Espírito Santo: separem para mim Barnabé e Saulo. Então aqui, pessoal,
o Senhor está separando os dois como apóstolos dos gentios. Talvez nós vamos ver alguma citação do próprio Paulo falando isso lá na frente, mas esse é o momento onde Deus separa eles como apóstolos. Lembra, havia ali os 12 apóstolos, né? Mas agora Deus está levantando Saulo e Barnabé para serem apóstolos dos gentios. E percebam como que a igreja ela funcionava aqui. Eles não olhavam ali para as pessoas e falavam assim: olha, essas pessoas aqui, né, eles têm uma qualidade, eles falam bem, eles oram bem, vamos mandar eles para fazer isso. Não, mesmo que eles apresentassem qualidades, eles não tomavam decisões espirituais que fossem afetar a igreja ou o ministério, sem que antes o Espírito Santo de Deus determinasse que é o que era necessário fazer. E isso, queridos, é uma coisa que toda a igreja deve, até hoje, continuar fazendo. Às vezes nós achamos que, poxa, ele é tão legal, olha, ele fala tão bem, olha, ela é tão cuidadosa, né? Então a gente simplesmente, vamos ungir essa pessoa para essa função. Mas, queridos, preste atenção, não significa porque a pessoa tem uma desenvoltura em realizar algo, é que espiritualmente é aquilo que Deus espera que ela faça. Então é necessário que mesmo que nós como humanos, né, por assim dizer, viventes na Terra, achamos com os nossos olhos que alguém está preparado, né? Mas, e até podemos perguntar a Deus: olha, Senhor, eu tenho achado que essa pessoa, ela tem uma qualidade. Então você ora. Se Deus te der paz, você então unge e envia a pessoa. Mas só podemos fazer isso no momento que Deus der paz. Por que muitos líderes que são levantados, às vezes, no caminho, eles fracassam, desviam, trazem escândalos, não apenas porque eles são mau caráteres ou eles erraram simplesmente por isso, né? Pode ser, mas não é só por isso. Às vezes foi porque o líder acima deles ungiu sem que eles estivessem preparados para isso. E eu posso dar uma base bíblica rápida para vocês, sem citar versos, para não delongar muito, mas quando você lê a história lá em 1 Samuel, quando o profeta Samuel ele vai ungir a Davi como rei, né? O profeta Samuel vai até a casa de Jessé e ele vai ali, ele pede para Jessé colocar todos os filhos dele ali na sala, que então ele esperar de Deus qual que era. Quando o Jessé vê o primeiro filho, que se não me engano é Eleazar, que é o primeiro filho que ele coloca, ele fala assim que Eleazar era um homem muito formoso, muito forte, né? Tinha uma postura. Na hora, o profeta falou: é esse aqui, certeza que é esse. Por quê? Porque a aparência humana deste filho de Jessé para o profeta parecia que ele era digno de ser rei pela postura, pela beleza, talvez pela força, talvez pela maneira de falar. Mas na hora que ele vai, Deus fala: não, 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 não é esse que eu escolhi. Porque eu não escolho pela aparência, mas eu escolho pelo coração, pelo que eu vejo de característica, de caráter interno, né? Se fosse talvez pelo profeta, ele teria ali ungido o primeiro filho de Jessé, o Elias, e ele teria talvez sido um mau rei, né? Então, basicamente, é isso que eu quero trazer de reflexão em princípio. Talvez você tenha ali na célula sua, você é um líder de célula, às vezes a gente fala muito de pastores, né? Mas vamos pensar em coisas um pouco mais, ministérios um pouco menores. Às vezes você tem líder de uma célula e você quer nomear ali alguém como o seu vice-líder de célula, por exemplo. Porque essa pessoa, ela é extrovertida, porque essa pessoa, ela te ajuda, mas prove o caráter, né? Veja o coração, peça a Deus, não unja por motivações humanas, amém? Para que não hajam erros, tá? E vamos continuar aqui então, ó. Verso 6. Depois que eles foram ungidos, né? Viajaram por toda a ilha, até chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Percebam, ele era um bruxo, né? Ele tinha um pacto, uma aliança do mal. Assim como nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 8, eu acredito, quando Filipe chega a Samaria, tinha lá Simão, o mágico, né? Então aqui nós estamos vendo uma outra pessoa que tinha uma aliança com o mal. Esse homem chamado Bar Jesus aqui, que praticava magia, e era falso profeta. Olha o que ele diz aqui. Verso 7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo.
Quer dizer, esse procônsul, pessoal, ele era alguém de destaque, era alguém que ele tinha um cargo político, econômico, ele dava direções. E quem assessorava ele? Um bruxo. Quem assessorava ele? Um falso profeta. Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que hoje lideranças mundiais, elas são aconselhadas por falsos profetas? Fica aí a reflexão. Ele era o assessor do procônsul, né? O falso profeta era assessor do procônsul, Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, ele mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, né? Quer dizer, esse Bar Jesus, né? O nome dele significava Elimas. Esse é o significado do seu nome. Ele opôs-se. Ele falou: não, 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 isso não. E eles, e a eles tentava desviar da fé o procônsul. Quer dizer, o procônsul queria ouvir a palavra de Deus, mas esse Bar Jesus, esse homem satânico aqui, esse falso profeta, ele queria desviar o procônsul, não, né? Tentando trazer engano, trazendo mentiras, né? Como se isso não acontecesse no dia de hoje, né? Então, isso foi tão real há 2000 anos atrás, como é real hoje. Então, Saulo, também chamado Paulo, olha aqui, pessoal, então aqui muda o nome, percebem? Saulo, também chamado Paulo. A partir daqui vai ser só chamado de Paulo, tá? Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, pessoal, algumas pessoas, o que faz um falso profeta? Vamos voltar aqui, ó, verso 6, praticava magia e era falso profeta. O que faz, então, um falso profeta? Verso 10, ele perverte os retos caminhos do Senhor. Ele traz verdades enganosas. Ele pega meias verdades e transforma aquilo em algo ruim, algo que não foi assim. Exatamente como a serpente, por exemplo, falou ali com Eva: olha, não foi assim que Deus disse para você não comer de nenhum fruto? Daí a Eva fala: não, ele falou que eu podia comer, né? Mas se eu comesse, eu morreria. Ele: não, você não vai morrer, fica tranquila, né? Quer dizer, são fragmentos de verdades misturados com mentiras, e isso se transforma num falso profeta, né? E aí, verso 11, aí Paulo continua: saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Amém? Então, nós estamos vendo aqui rapidamente, como eu já expliquei em segundos atrás, um falso profeta está se levantando, um homem com aliança com Satanás, um homem que seguia Satanás, porém, ele se passava ali como consultor, como auxiliador, alguém que estava guiando uma liderança política, né, a fazer algo totalmente ruim. Percebam, gente, Satanás, ele tem o interesse, sim, em controlar governos e lideranças, em controlar pessoas que têm autoridade. Por quê? Porque ele controlando esse tipo de pessoas, ele tem mais liberdade para realizar as coisas que ele quer. Simples. Por que vocês acham que hoje algumas pessoas, algumas minorias têm tido vozes e mudado políticas no mundo inteiro? Por exemplo, hoje você não pode falar talvez contra, né, ou ensinar, né, as crianças, por exemplo, que homem é homem, mulher é mulher, como diz a música, né? Você tem coisas que você não pode mais falar. Hoje querem legalizar, né, aborto, e já estão legalizando em todos os lugares como se isso fosse algo comum, né? Hoje você vê que está tentando ser imposto, né, que pastores, até mesmo padres façam casamentos homossexuais. São coisas que vai contra aquilo que o Senhor Jesus ensina, né? Enfim, tem tantos ensinos, pessoal, não quero me aprofundar nisso, mas por que isso acontece? É simples, porque dentro de governos, dentro de lugares de lideranças, muitas vezes o inimigo, ele se infiltra através de pessoas que têm alianças com ele, declaradas
declaradas ou não declaradas. Isso desde o começo aconteceu e ele continua acontecendo, né? Então existem situações que o mal usa. Estão entendendo? Então, por isso que acontece. Porém, nós vimos também aqui que Paulo, ele tinha o Espírito Santo, e na hora ele repreende aquilo, aquele homem, ele fica cego, né? E o procônsul, então, ele vê tudo isso, né? Vamos continuar aqui lendo, continua lendo a sequência aqui. Ó, no verso 12 e 13. O procônsul, vendo o que havia acontecido, ele creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então, dali, né, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então, aqui, rapidamente, pessoal, nós estamos vendo que o procônsul creu ali e aceitou a Cristo, vendo o milagre acontecer. Ele viu que o procônsul, ele realmente era usado pelo maligno, e ele então ele pôde compreender o poder de Deus, né? E aqui eu deixei grifado em vermelho, né? Que João Marcos, que é o escritor de Marcos, ele aqui, ele deixa Paulo e volta para Jerusalém sozinho. Então, aqui, apenas como conjectura, pessoal, eu não me recordo se eu vou estudar isso com vocês em Atos, mas em um dado momento, né? Eu creio que vai ser aqui mesmo, mas o apóstolo Paulo, ele vai mencionar isso. Ele fica chateado com Marcos, porque Marcos os abandonou aqui, né? Marcos, ele vai embora e deixa eles. E lá na frente, Paulo vai falar, puxa, eu não quero mais andar com Marcos, porque Marcos, ele me abandonou, né? Ele nos abandonou, ele desistiu, ele cansou, e Paulo fica chateado, mas depois eles vão se reconciliar. O curioso é que João Marcos, né, ele volta para Jerusalém. Só que quando você lê o final do capítulo 12, você vai ver que Paulo, Barnabé e João Marcos, eles chegam juntos em Jerusalém e vão falar com os apóstolos, né? Por quê? Se João Marcos foi primeiro, como que depois fala que eles chegaram juntos? Eu acredito que João Marcos foi para Jerusalém e ficou na casa dele ali, não quis se envolver. Mas quando Barnabé e Saulo chegam lá e Paulo chegam ali em Jerusalém, então Barnabé chama João Marcos e os três vão juntos falar ali, né? Apenas para continuar. Agora, vamos continuar lendo aqui. Verso 14. De Perge, prosseguiram até Antioquia, na Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm alguma mensagem de encorajamento ao povo, falem. Pondo-se de pé, Saulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Então aqui Paulo vai começar a pregar na sinagoga. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. E os aturou, eu gosto da palavra aturou, né? Tipo, suportou eles ali no deserto, né? Porque por muitas vezes, né, eles eram ingratos, né? E reclamavam da comida, e reclamavam que não tinha água, e reclamavam porque queriam voltar para o Egito, e, enfim, Deus foi trabalhando ali com eles, enfim. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. Né? Quando Josué vai conquistando as terras ali e depois vai se constituir, então, na nação de Israel ali. Né? Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo do arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias
não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras do profeta que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado pelas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhe aconteça o que disseram os profetas. Olhem, os escarnecedores admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creiam que acontecesse. Né? Deixa eu dar uma pausa aqui antes de continuar. Amém? Então, nós estamos vendo que, assim como Pedro, ele fazia pregando, né? Não só Pedro, mas eu estou citando ele porque muitas vezes nós vimos Pedro mesmo, ele anunciando o evangelho, e Pedro fazia questão de contar toda a história. Aqui nós vemos Paulo, ele exatamente como Pedro fazia, ele vai pregando a história, só que como ele está pregando para judeus, né, que estão ali prestes a se converter, ele usa a própria Torá, ele usa o próprio Velho Antigo Testamento, tudo aquilo que eles estudavam, para provar que ali o que o salmista falava, o que falava em Provérbios, o que Isaías falava, era realmente era profecias messiânicas que falavam de Cristo. E ele vai mostrando para eles, né? E provando ali para eles, porque o que havia acontecido com Cristo, né? Já não eram tantos anos que haviam se passado, né? Talvez ali já uns 20 anos, algo do tipo, talvez um pouquinho mais, enfim, mas não havia tanto tempo se passado, então era de maneira ainda um pouco fresca, recente, ali o que aconteceu naquele período. Então, ele vai comentando com eles para que eles entendam que tudo que Deus havia dito, né, para os profetas, tudo aquilo que estava na lei, tudo aquilo que eles pregavam todos os sábados nas sinagogas, estava acontecendo ali mediante a Cristo, né? Que ele era o Messias, né? Então, basicamente, ele está apenas trazendo um conteúdo. É por isso, querido, que muitas vezes é importante, quando você prega, você embasar biblicamente. Algumas pessoas, quando elas pregam, existem maneiras diferentes de pregar, e não estou aqui julgando maneiras de se pregar, mas algumas pessoas, elas entram em uma cela ou num culto, elas leem um versículo, e aí elas devagam aquele versículo durante uma hora, mas não, às vezes não trazem referências para basear ou dar um corpo melhor de tudo que eles estão falando, né? Então, às vezes, a pessoa acaba contando muita história, às vezes, da sua própria vida, mas não baseia na palavra. Então, eu acredito que é importante você basear na palavra, porque contra a palavra não há argumento. Porque se está na Bíblia e a pessoa crê na Bíblia, então não tem como refutar uma coisa dessas, né? Então, isso é importante. Então, aqui, vocês estão vendo que Paulo ele está realmente pregando tudo isso, né? E mostrando essas coisas. Agora, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, depois que eles pregaram tudo isso, né? Quando eles estavam ali saindo da sinagoga,
O povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. O povo queria saber, o povo estava com sede. Eles queriam, né, que Paulo e Barnabé continuassem pregando, né? Verso 43. Na despedida, a congregação, né, na despedida ali da congregação, muitos dos judeus estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade, olha só, pessoal, quase toda a cidade, né, se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, mais uma vez, cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Não é? Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio, outra cidade. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E aqui nós terminamos esse capítulo, né? Mas vamos daqui dar algumas considerações, né? Então, olha só. Quando os judeus confrontam a Saulo, ele dá uma resposta muito forte, né? Que está no verso 47, né? Que, na verdade, o que ele diz ali no verso 47? Ele fala isso: pois assim diz o Senhor, eu fiz de vocês luz para os gentios. Por que isso é uma resposta forte? Porque ele cita o que está escrito pelo profeta Isaías, né? Diz o seguinte, em Isaías 49:6, disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação e até a extremidade da terra. Então, quer dizer, ele está citando esse verso justamente porque, né, quando Isaías está explicando toda essa questão, ele está falando que aqui haveriam homens que foram escolhidos como luz para restaurar as tribos de Jacó, para restaurar o que estaria sendo quebrado, né? Então, eles estão dizendo que nós somos aqueles que estão restaurando coisas que vocês não querem restaurar e vocês não se importam, né? Então, isso é muito forte. E nós acabamos vendo também, nesse contexto, que os judeus, eles pegaram e levantaram as pessoas poderosas ali. Levantaram as mulheres, né, que tinham, né, poder, que tinham dinheiro, que tinham talvez influência sobre os seus maridos, né, pessoas poderosas para expulsarem, né, Paulo e Barnabé da cidade, né? Mas eles expulsaram, mas nós vemos que mesmo sendo expulso, toda a cidade foi lá para ouvir e muitos se converteram e muitos continuavam a seguir, né? E eles estavam cheios do Espírito Santo, né? O que me chama o coração, o que me alegra é de ver que um dia eles pregaram e aquela pregação fez tanto impacto numa semana, e durante a semana as pessoas foram falando umas para as outras. No outro sábado, a igreja lotada, quase toda a cidade, inclusive os invejosos ali ouvindo a palavra, né, que eles pregavam ali, né? Agora, muitos ali, alguns judeus, por mais que eles ouviam, eles não conseguiam entender, né? E isso me lembra algo que o apóstolo Paulo, ele vai falar para Timóteo, na carta para Timóteo, quando Paulo está falando a respeito quando viria o anticristo, né? Ele fala algo curioso aqui, né? Em 2 Timóteo 3:7, ele fala assim: elas, né, essas pessoas, estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, entre parênteses, né? Ele diz que tem gente que ouve, que vê, porém nunca conseguem mudar, né? Então aqui nós estamos trazendo
chegamos no encerramento desse capítulo, que ele é um pouquinho mais curto, como eu havia dito, né? Mas aqui, pessoal, nós vemos aqui no final que Paulo, né, por mais que ele pregue e prove, né, eu gosto dessa frase que ele fala para Timóteo. Ele fala assim: olha, por mais que você fale, por mais que a pessoa veja, mas que está provado o negócio, ela, com todo o respeito que eu vou dizer, ela finge loucura, ela finge demência e acha que tá tudo certo, que não está acontecendo nada, que tudo que está sendo pregado é uma heresia, que tudo é mentira, que tudo é teoria da conspiração e qualquer outro tipo de coisa, e preferem ficar às cegas, né? Contudo, né, você vê, Paulo, ele não fica sofrendo, ele não para. Ele foi expulso ali, mas ele vai embora, ele vai para outra cidade, ele continua fazendo a obra dele. Tá bom, pessoal? Então, o que nós tiramos de conhecimento aqui, finalmente, deste capítulo, para a gente terminar? Foi um capítulo um pouco mais curto, com bastante leitura, mas basicamente aqui está mostrando, né, o começo ali do ministério de Paulo e Barnabé pregando para os gentios. Né? Eles estão ali levando a palavra para os gentios, lembra? Enquanto Pedro, antes de ser preso e tudo mais, ele pregou lá para Cornélio, né? Aquele período ali, automaticamente, Paulo e Saulo também estão trabalhando, né, um pouco ali a esse respeito. Na verdade, Pedro pregou para Cornélio, depois foi enviado ali, né, Barnabé para pregar também, né? Barnabé vai atrás de Saulo e eles começam a pregar. E a pregação deles é muito poderosa, eles vão nas sinagogas e as pessoas vão se convertendo. E, como sempre, se levantam pessoas para indagar mentiras, para fazer com que eles parem, para tentar corromper o evangelho. Nós vimos, né, mais uma vez aqui, um infiltrado ali no meio da elite, né, política, tentando desvirtuar, naquele caso, o procônsul. Porém, né, Paulo, ali cheio do Espírito Santo, repreende aquele espírito maligno, ele fica cego ali, ele some, né? E Paulo continua a pregar, o procônsul se converte, ele vai pregando nas sinagogas, ele vai continuando a fazer o trabalho dele. Amém? Para nós, é isso, pessoal. Não importa quem se levante contra você, não importa se o inimigo se levanta, se pessoas acham que você é muito bitolado, você só fala de Deus, não sei o quê, não é bem assim, não é aquilo. Querido, prega a palavra, pregue a doutrina dos apóstolos, pregue a doutrina de Deus, amém? Aquilo que o Senhor tem ensinado você a fazer e continue fazendo o seu chamado. Não pare, não se corrompa, né? Às vezes nós desanimamos por conta que entramos com pensamentos: puxa, será que vale a pena, né? As pessoas param, desanimam, as pessoas apontam o dedo, reclamam, não, né? Não fazem nada para ajudar e só reclamam, ou às vezes, né, colocam um peso sobre você, mas você lembra para quem que você faz. Você não faz para as pessoas, você faz para o Senhor, amém? Ele te chamou para fazer, então continue fazendo e obedeça o Senhor, né? Como diz o versículo, né? Muito mais vale obedecer do que sacrificar. Amém, pessoal? Estamos encerrando. Peço mais uma vez, de todo o meu coração, curta o vídeo, encaminhe, mande para os seus discípulos, mande para os seus amigos, avise a todo mundo que está acontecendo um estudo de todo o livro de Atos, que é extremamente importante para os seus conhecimentos, né? Grandes coisas estão sendo reveladas. Divulgue. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Amém, Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por mais um dia, mais uma aula, mais um capítulo estudado. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos protegido, Senhor Pai. Guarde a cada um que está comigo até então, que está assistindo essas aulas, que está com todo o seu coração de empenho. Creio, Deus, que grandes coisas ainda o Senhor fará, Deus. Em nome de Jesus, traz a sua paz, traz a sua graça, traz as suas bênçãos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Excelente dia, tarde ou noite. Que Deus esteja com vocês, onde vocês estiverem, no nome de Jesus Cristo. Vá em paz.